Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É com muito gosto que vos recebemos na sessão de hoje do webinar integrado na pós-graduação em Strategic HR Practices. O meu nome é Beatriz Pereira e estarei convosco ao longo desta sessão, fazendo toda a moderação da mesma. Para vos dar um bocadinho de insight, a pós-graduação em Strategic HR Practices foi desenhada para responder aos desafios atuais de gestão de pessoas, combinando uma forte componente académica com ferramentas práticas aplicáveis ao contexto organizacional. E na sessão de hoje iremos aprofundar a temática da entrevista de avaliação de competências, uma ferramenta essencial para processos de recrutamento, desenvolvimento e identificação de potencial de gestão de talento. Convido todos os participantes a colocarem as suas questões na aba de Q&A, que podem ver abaixo. Iremos tentar responder ao maior número possível dentro do tempo que tivermos disponível. E para nos guiar nesta sessão, temos connosco Paula Calmeiro, docente da pós-graduação em Strategic HR Practices e Senior Consultant e Head of Recruitment na SHL. Professora Paula, muito obrigada por estar connosco. Passo-lhe agora a palavra para poder continuar com a sessão. Obrigada, Beatriz. Eu é que agradeço o convite. É um gosto poder estar aqui e falar de uma temática que me é tão familiar e tão querida, que faz parte do meu dia a dia, sem dúvida. Vou aqui partilhar o meu PowerPoint. Ora, só um bocadinho, que estas tecnologias às vezes não funcionam à primeira. Eu creio que já estarão a ver, correto? Sim, já estamos a ver o seu Ok, PowerPoint. perfeito. Obrigada, Beatriz. Que ajuda sempre ter aqui uns slides para fazer acompanhar aqui a apresentação. Eu venho então de facto falar aqui, dar-vos um bocadinho uma ideia do que pode ser este módulo de entrevista de avaliação de competências na pós-graduação que a Beatriz já fez aqui o favor de apresentar. E porquê a entrevista de avaliação de competências e porquê a importância de falarmos desta temática. A velha máxima de selecionar a pessoa certa para o lugar certo ainda permanece atual. Eu diria que nos dias de hoje ainda assume uma criticidade maior e uma importância maior conhecer bem os candidatos, conhecer bem aquelas pessoas que vamos selecionar para a nossa organização, naturalmente, ou para as organizações nossas clientes, quando estamos do lado da consultoria. E porquê que assume uma maior importância nos tempos que correm? E acho que é importante contextualizarmos aqui um bocadinho estes momentos atuais que vivemos. Acho que todos aqueles que estão aqui a assistir a este webinar e que têm estado ligados ao recrutamento e seleção têm se apercebido deste contexto. Recrutar tem vindo a mostrar-se cada vez mais desafiante, por vários motivos, principalmente em Portugal. Inclusive, alguns estudos, os últimos estudos indicam que Portugal é um dos países em que tem havido maior escassez de talento. Isto deve-se a diversos fatores, naturalmente. Depende da nossa população envelhecida, cada vez se fala mais nisso. Portugal tem uma população bastante envelhecida, os nossos salários que competem com salários mais aliciantes em outros países, e cada vez mais vivemos num mundo global em que os nossos jovens com facilidade emigram e nem precisam emigrar. Com a situação do trabalho remoto, cada vez mais é possível, permanecendo em Portugal, trabalharem para entidades externas. Todos estes fatores, naturalmente, estão a contribuir para que exista esta escassez de talento em Portugal e dificultar aqui os processos de recrutamento e seleção. Cada vez é mais desafiante encontrar o perfil certo com as competências certas. A acrescentar a estes fatores que já vos mencionei, naturalmente todas as mudanças que também têm vindo a surgir no que é a transformação digital, no que é a introdução da inteligência artificial em muitas das funções, passa também a exigir aqui competências que se tornam mais difíceis de encontrar e de detectar nos nossos candidatos. Sendo tão difícil o recrutamento, aqui a retenção assume uma especial importância. Portanto, é importante que as empresas não deixem fugir o talento, dada o desafio que é depois substituir esse mesmo talento. Portanto, reter assume uma importância fundamental. Então surge aqui a questão: então o que é que o reter
talento tem a ver aqui com a entrevista de avaliação. Como é que a entrevista de avaliação pode contribuir para reter talento? Naturalmente, não só, porque quando falamos em reter talento, há uma série de estratégias relacionadas com a gestão de recursos humanos e com a gestão de talento que vão contribuir para a retenção do talento. Mas tudo começa no início, não é? Perdoem-me a redundância, mas logo no início, num processo de recrutamento e seleção, conhecer aprofundadamente o candidato e aquela pessoa que eu vou selecionar para a minha organização assume ainda uma importância maior. E porquê esta importância maior em conhecer o candidato? Quanto melhor eu conhecer o candidato, aqui considerando já a pessoa que eu vou selecionar para a organização, quanto melhor eu conhecer este candidato, melhor eu vou assegurar o alinhamento entre o que são as competências do meu candidato e as exigências para o desempenho na função para onde estou a selecionar. E ao assegurar este melhor alinhamento, eu vou estar a contribuir para a sua retenção. Como é que isto acontece? E acho que é fácil nós colocarmos no lugar de alguém que está, a integrar uma organização numa fase inicial. Quanto mais identificado o colaborador, o novo colaborador, se sentir com aquela organização, com a cultura da organização, quanto mais eu sentir que as minhas competências, que as minhas características estão ajustadas às exigências da função que eu vou desempenhar, melhor eu me vou sentir naturalmente, mais facilmente eu me vou integrar. Vou sentir que vou ter mais sucesso, porque efetivamente eu vou ter mais sucesso naquilo que faço e, consequentemente, eu vou estar mais motivado para o desempenho daquela função. Portanto, este alinhamento é extremamente importante na perspectiva do colaborador e logo para a retenção futura. E evita aquelas situações, que, quando não há cuidado na avaliação do candidato, com facilidade se pode perder um colaborador nos primeiros momentos, no chamado período experimental, facilmente se pode perder um colaborador e é um investimento deitado à rua. Na perspectiva da organização, este alinhamento também assume uma extrema importância, porque quanto melhor a organização conhecer o colaborador que vai entrar, melhor eu consigo ajustar o meu momento de acolhimento e melhor eu consigo ajustar também o plano de formação inicial que vai contribuir para integrar, por um lado, o colaborador e, por outro lado, até para o ajudar a desenvolver alguma competência que seja necessária para o bom desempenho daquela função. Ou seja, é toda uma engrenagem, diria eu, em que, se eu conhecer bem o meu candidato, se conhecer os pontos fortes e as suas necessidades de melhoria, eu melhor posso contribuir para o integrar mais ajustadamente. E queria aqui fazer, inclusive, um parênteses, não menos importante, embora um parênteses, porque já falei inicialmente da escassez de talento e da dificuldade de recrutar e de selecionar. Numa fase em que é difícil encontrarmos o candidato ideal, muitas vezes eu vou ter que assumir de forma consciente que vou escolher o candidato que não é o colaborador ideal, que se calhar tem ali alguma característica, alguma competência que, se calhar, se eu tivesse uma maior quantidade de candidatos ajustados, não escolheria este candidato, mas mediante a escassez de talento, eu posso ter de assumir aqui alguns riscos e escolher um candidato que, ainda que não seja o candidato estrela, é o colaborador que se prevê ser mais ajustado. Se eu tenho que assumir de forma consciente estes riscos, tanto melhor é eu se conhecer as necessidades de melhoria para poder atuar nelas antecipadamente. Ou seja, é muito mais importante, se eu tenho que escolher um candidato que pode não ser o candidato ideal como pretendia e como conseguiria numa situação ideal de recrutamento e seleção, é mais importante que eu conheça os seus pontos fortes e as arestas a limar para, mais previamente e antecipadamente, eu poder atuar nesse desenvolvimento. Porque, se eu conhecer onde é que ele precisa de apoio, eu vou estar mais atento e vou poder apoiar este meu novo colaborador
e facilitar esta sua integração. Portanto, é extremamente importante e assumo vital importância neste atual contexto que eu conheça muito bem o novo colaborador que está a integrar na minha organização. E como é que eu posso conhecer quais são as ferramentas que eu tenho ao meu alcance para poder conhecer estes candidatos e poder fazer as minhas escolhas conscientes, independentemente de poder escolher o candidato estrela ou de forma consciente escolher algum candidato que possa ter aqui algumas arestas a limar. São diversas as ferramentas que temos ao nosso alcance, obviamente umas de mais fácil acesso que outras, até porque os custos estão associados a todas elas e, naturalmente, as organizações têm os seus orçamentos, que têm que os gerir de forma muito criteriosa, mas, naturalmente, há que fazer escolhas e as escolhas têm a ver não só com o orçamento, mas com aquilo que eu pretendo avaliar. Mas também mais à frente vamos entrar aqui um pouco mais em detalhe nisso. Assim, de uma forma muito resumida, o que é que eu posso necessitar de avaliar e que ferramentas tenho ao meu alcance para o fazer? Para conhecer a personalidade, as competências, posso recorrer a inventários de comportamentos profissionais, os chamados vulgarmente questionários de personalidade. Aqui entra a nossa entrevista de avaliação de competências que estamos a falar para conhecer o que são as competências dos meus candidatos. Posso também necessitar de avaliar conhecimentos. E estou a falar de coisas tão simples como conhecimentos de Excel, conhecimentos de inglês, conhecimentos de francês, conhecimentos até de algum programa informático que seja necessário ser utilizado. As aptidões cognitivas, que é considerado, os estudos indicam que é o melhor preditor do desempenho futuro, e aqui estou a falar de raciocínio lógico, de raciocínio verbal, de raciocínio numérico, é extremamente importante e, inclusive, deve ser utilizado como um primeiro filtro na escolha dos candidatos que avançam para etapas posteriores. Existem ainda exercícios de simulação cada vez mais vulgarmente conhecidos, os famosos exercícios de grupo, os roleplays, são situações que colocam os candidatos em situações de alguma forma semelhantes às atividades que vão ter no dia a dia e que permite ver o comportamento real, observar o comportamento manifestado por cada um dos candidatos. Portanto, tudo isto são ferramentas que nos permitem conhecer os nossos candidatos. Escolher uma ou outra ou um conjunto delas, naturalmente que vai depender dos vários fatores que já vos tinha mencionado. Naturalmente depende do orçamento que cada organização tem para os seus processos de recrutamento e seleção, para os seus processos de avaliação, e depende daquilo que eu pretendo avaliar, daquilo que é crítico para a minha função. E, de um modo geral, quais são as ferramentas mais comumente utilizadas hoje em dia? E que têm vindo a sofrer também alguma atualização ao longo do tempo. Temos a entrevista biográfica como a ferramenta que tende a ser mais utilizada pela maior parte das organizações, inclusive é esta a ferramenta que todos os candidatos, quem se candidata a qualquer processo de seleção, a qualquer vaga, o que espera, a expectativa é vir e encontrar uma entrevista biográfica e claramente é o momento, é a ferramenta que melhor permite explorar a experiência do candidato, as experiências anteriores, as suas motivações, os seus projetos de carreira, os fatores que motiva, que desmotiva, e sem dúvida é a ferramenta que é mais utilizada. Logo a seguir surge a entrevista de avaliação de competências e isto tem vindo a sofrer alterações, porque a entrevista de avaliação de competências há uns anos atrás não estaria aqui neste lugar, seria bem menos utilizada, mas cada vez tem vindo a ser mais utilizada como uma ferramenta bastante útil para conhecer os nossos candidatos, que não só o que são as suas experiências anteriores. Os testes de aptidões, os vulgares testes psicotécnicos, como são assim mais conhecidos, e são também bastante conhecidos, os inventários de personalidade ou questionários de personalidade
e os assessment centers, aqui menos utilizados, até porque implica também um investimento mais significativo de recursos. Estou a falar de recursos humanos e de recursos financeiros, quando não existem na própria organização recursos humanos e pessoas com preparação para o fazer. Um assessment center, só para completar aqui um pouquinho, caso alguém na audiência não domine o que é um assessment center, é uma metodologia que contém em si mesma várias ferramentas de avaliação. Um assessment center pode ser constituído por uma entrevista de avaliação de competências, um role-play e ainda um questionário de personalidade, por exemplo. Pode ser mais ou menos robusto, consoante a objetividade que pretendemos colocar na avaliação. E estas são as diferentes ferramentas utilizadas em tudo o que é avaliação de pessoas. Naturalmente, aqui estou-me a focar mais no que é um processo de recrutamento e seleção, mas, como a Beatriz mencionou no início, todas estas ferramentas de avaliação e a própria entrevista de avaliação de competências pode ser utilizada com outros objetivos que não apenas o recrutamento e seleção, mas ter como objetivo o desenvolvimento, a identificação de talento dentro das organizações para mobilidade interna e o próprio desenvolvimento de cada colaborador. Cada uma destas ferramentas, cada uma destas metodologias, naturalmente que têm coeficientes de predição distintos, ou seja, têm validades preditivas distintas. O que é isto da validade preditiva? E que podemos ver aqui no seguinte gráfico. A validade preditiva, o coeficiente de validade preditiva, significa em que medida o resultado numa determinada avaliação, um resultado num determinado teste, por exemplo, prediz o desempenho futuro daquela pessoa, ok? E este gráfico aqui é interessante para perceber a diferença das validades preditivas das várias ferramentas que muitas delas para nós até são bastante comuns e bastante corriqueiras de serem utilizadas. E a nossa entrevista, a entrevista de avaliação de competências, a entrevista estruturada, como também podemos chamar, está aqui mais ou menos, até menos até de metade da nossa tabela, está um pouco abaixo de meio da nossa tabela. Aliás, se repararem neste nosso gráfico, nenhuma ferramenta que se tenha descoberto até aos dias de hoje e tem uma predição perfeita. Ou seja, não há nenhuma ferramenta cujo resultado dê uma predição de 100% do que vai ser o desempenho futuro daquela pessoa. Eu costumo dizer a brincar que não existem radiografias à maneira de ser das pessoas. E efetivamente, mesmo na área da medicina, os diferentes exames médicos, por vezes, também têm alguns erros. Na área de avaliar pessoas, não há definitivamente, até ao momento, nenhuma ferramenta que tenha esta predição perfeita. Agora, há outras que são mais ajustadas e que nos conseguem uma maior objetividade. Temos claramente os assessment centers com uma metodologia mais objetiva, precisamente por aquilo que já mencionei, porque um assessment center não é constituído por uma única ferramenta, é constituída por um conjunto de ferramentas e, naturalmente, se eu estou a conhecer o meu candidato em diferentes momentos e de diferentes formas, e até por diferentes avaliadores, naturalmente eu vou conseguir uma maior objetividade e uma maior robustez nesta avaliação. Os testes de aptidões já tinha mencionado atrás, que é um dos melhores preditores do desempenho futuro, portanto, é a ferramenta que está melhor classificada aqui no que diz respeito ao coeficiente de validade. E temos a nossa entrevista estruturada, que só o simples facto de lhe colocarmos estrutura e de ser uma avaliação de competências a torna mais preditiva do que uma entrevista não estruturada. Ou seja, se num processo de avaliação eu avaliar cada um dos meus candidatos conforme é a minha inspiração no momento. Se tiver um conjunto de perguntas para cada candidato e avaliar de forma distinta, naturalmente a minha predição aqui é quase nula ou muito baixa. Se eu tiver uma entrevista em que coloco, mais do que colocar as mesmas questões, mas assegurar que obtenho o mesmo tipo de informação e avaliar de acordo com os mesmos critérios, e aqui estou
a ter aquilo que se chama uma entrevista estruturada, a colocar estruturação na minha entrevista, eu consigo um maior rigor e uma maior objetividade no que vou avaliar. Portanto, há sem dúvida aqui interesse em ter esta estrutura na entrevista. Agora, podem questionar se temos então uma entrevista de avaliação de competências que ainda assim está aqui com um nível de coeficiente próximo do 0,4, por que então utilizá-la? Faz sentido falarmos da utilidade de uma entrevista de avaliação de competências quando a predição é de facto aquém daquilo que gostaríamos? Eu diria que sim, continua a fazer todo o sentido. Primeiro, porque já vimos que é uma das ferramentas que mais é utilizada. Depois, porque nos permite de facto aferir aqui informações e obter conhecimento sobre experiências anteriores dos candidatos que nos são extremamente úteis, principalmente no processo de recrutamento e seleção. Naturalmente que tem as suas dificuldades na avaliação, tem os seus erros de avaliação, agora há que conhecê-los. E daí ser tão importante eu conhecer as dificuldades da entrevista, os erros a que uma entrevista está sujeito, e eu, como ser humano, como pessoa, a avaliar pessoas, aos enviesamentos que estou sujeita nas minhas avaliações, é importantíssimo eu dar-me conta de quais estas dificuldades, precisamente porque só as conhecendo eu vou conseguir encontrar estratégias para as mitigar, para contrariar e conseguir fazer da entrevista, ainda com as suas lacunas, com as suas dificuldades, uma ferramenta válida e mais objetiva. E que dificuldades são estas das entrevistas? E quem já fez entrevistas, seguramente que já sentiu aqui estas dificuldades, ou quem até já foi sujeito a uma entrevista pode ter sentido da parte do seu entrevistador aqui algumas destas dificuldades. Somos pessoas a avaliar pessoas, portanto, pode acontecer que a mesma informação recolhida numa entrevista seja ponderada de forma diferente, por dois avaliadores diferentes. Dou-vos um exemplo e acho que é importante aqui partilhar um exemplo muito concreto para vocês entenderem esta primeira dificuldade. Prometo que não vou dar exemplos específicos para todas as outras dificuldades, até porque o tempo não permitiria. Imaginem que um candidato, mediante uma questão em que procura explorar como é que ele desenvolve um determinado projeto, como é que realiza uma determinada tarefa, há um candidato que responde que é muito meticuloso, que perante um conjunto de informações e ter que chegar a conclusões, que vai olhar com detalhe para cada um dos dados que é partilhado e só depois de olhar para todo o detalhe é que vai analisar a informação para poder chegar às conclusões e só depois vai apresentar as suas propostas. Esta resposta é uma resposta que pode-se considerar positiva ou negativa. Posso-vos assegurar que com esta resposta, sem mais nada, teremos avaliadores que vão considerar esta resposta como muito positiva, mas um outro avaliador pode considerar esta resposta como muito negativa. Eu posso considerar que esta resposta é muito negativa porque estou à procura de alguém que seja ágil na tomada de decisão, que olhe para o todo, que olhe para o global, que tenha uma visão de helicóptero e que não esteja a perder tempo nos detalhes e nos pormenores que podem não fazer tanto sentido e não interessar tanto para aquilo que ele tem de fazer. Ou posso olhar para esta informação como sendo uma informação muito positiva, porque estou à procura de alguém que seja meticuloso e que dê muita atenção a qualquer detalhe, porque naquela função os detalhes é o que assumem a maior importância. Isto para vos dizer o quê? Antecipando-me já aqui um pouquinho um slide que vou apresentar a seguir. Mais do que ter a pergunta certa, e obter a informação é saber o que é que eu estou à procura. E isto implica eu conhecer muito bem a função para onde estou a selecionar. Porque se eu souber muito bem as exigências da função para onde estou a selecionar, esta resposta vai ter exatamente a mesma avaliação dada por avaliadores diferentes. Porque avaliadores diferentes vão saber que a função vai exigir
ou uma maneira de estar ou outra maneira de estar. Ok? Esta é uma das dificuldades da entrevista que é colmatada desta forma, como eu vos disse. Depois, nós somos humanos e todos nós temos um bocadinho o hábito de decidir intuitivamente. Às vezes basta-nos olhar para a cara de alguém para ou simpatizar ou antipatizar ou criar ali uma relação de empatia ou não e já sei assim que entra naquela porta se a pessoa se vai ajustar ou não. Naturalmente, isto é tudo menos objetivo, não é? É decidir com a intuição. E decidir intuitivamente leva a que nós tomemos decisões logo no início da nossa entrevista, muitas vezes. E ao tomar decisões logo no início da nossa entrevista, vai poder, inclusive, influenciar o comportamento do nosso entrevistado. Porque se eu já decidi que aquela pessoa não se vai ajustar porque não simpatizei com ele, porque não foi com a cara dele, garantidamente a forma como eu vou colocar as questões já vão estar de tal forma enviesadas na resposta que eu quero obter, que vai condicionar o comportamento do meu candidato. E provavelmente, se a minha intuição disse que ele não se ajustava, ele claramente vai confirmar essa minha decisão, porque eu própria já influenciei todos os comportamentos que ele depois veio a assumir no decorrer da restante entrevista. Também temos a tendência de aumentar as nossas classificações, ou seja, gostar mais dos candidatos quando somos pressionados para selecionar. Posso-vos assegurar que se numa fase inicial do processo eu estou a ser muito criteriosa com os meus candidatos, se eu estiver o meu cliente, ou interno ou externo, a pressionar-me, então, mas não há um candidato e eu preciso de candidatos, eu tenho esta vaga em aberto há imenso tempo, há uma tendência para começar a gostar mais dos candidatos, porque a pressão leva a incrementar estas classificações. E depois temos também aqui outro tipo de enviesamento que pode surgir em que eu tenho a tendência de comparar pessoas. Algo que não se pode fazer. Aliás, tudo isto que eu estou aqui a partilhar, que são as dificuldades da entrevista, é algo que não pode acontecer numa avaliação objetiva. Mas se eu começo por conhecer um candidato excelente, se o meu primeiro candidato do dia é muito bom, coitados de todos os outros candidatos que vêm a seguir, porque todos me vão parecer bastante fracos, porque vou estar sempre a comparar com o primeiro candidato que foi excelente. Ou o contrário, se eu tenho um candidato que de facto está muito aquém daquilo que eu procuro, qualquer outro candidato que tenha um bocadinho, uma característica um bocadinho melhor, já me vai parecer bastante bom. Esta é uma tendência que o ser humano tem de fazer. E há aqui uma outra que também gostaria de vos acrescentar, antes de passarmos ao slide seguinte, que nós somos humanos e tipicamente simpatizamos com aquelas pessoas que têm os mesmos gostos que nós, que têm, com os quais nós nos identificamos de alguma forma. Alguém que estamos a entrevistar, que vemos que teve um estilo de vida muito semelhante ao nosso, que andou na mesma faculdade, que tem os mesmos gostos, eu vou simpatizar mais com essa pessoa. Logo, vamos ter tendência a avaliar mais positivamente esses candidatos mais parecidos connosco. Tudo isto são os chamados enviesamentos a que somos sujeitos, porque somos humanos, porque somos pessoas. Não há volta a dar. A volta a dar é ter consciência disto, ter noção de tudo isto para mitigar estas dificuldades, encontrar estratégias e munir a nossa ferramenta, a nossa entrevista, de formas mais objetivas de avaliar. Isto não faz da entrevista menos correta. São os alertas que é importante deixar e tomar consciência para poder tornar uma entrevista mais objetiva. E como é que então eu posso, visto que a entrevista é uma das ferramentas mais utilizadas, que claramente nos permite aqui obter informação bastante válida sobre cada um dos meus candidatos, como é que eu posso tornar o meio de avaliação mais poderoso? Cumprindo aqui com determinados critérios, cumprindo aqui com uma série de procedimentos relativamente à entrevista. E esta primeira que aqui está, que eu já há pouco a tinha mencionado, que é a regra de ouro, conhecer muito bem a função. Antes de preparar, e já vamos falar nisso a seguir, antes de avançar para uma entrevista, antes inclusive de preparar e de construir o guião de uma entrevista, eu tenho que conhecer muito bem
o descritivo de função, o chamado job description da função para onde eu estou a selecionar. Conhecer as tarefas, as responsabilidades, as exigências para aquela função e das exigências fazem parte as competências críticas. O que é que esta pessoa tem de ter? Tem de ter a tal atenção ao detalhe que eu falava há pouco, ou não, pelo contrário, nem importa nada que tenha que ser uma pessoa meticulosa, eu tenho é que ter alguém com uma visão estratégica, com uma visão do todo e com uma capacidade de tomada de decisão rápida. Eu tenho que identificar quais as competências críticas para a função, para escolher e preparar toda a entrevista na recolha de informações, de evidências para poder avaliar nesse sentido. Outra, algo que é fundamental, ter um guião. Se eu não tenho um guião, eu vou colocar questões distintas a candidatos distintos, vou recolher informação diferente a candidatos diferentes e isso não permite, aliás, tudo menos uma avaliação objetiva. Portanto, há que preparar previamente um conjunto de questões. Muitas vezes elas não são todas colocadas, porque eu posso ter um candidato que me dá uma resposta tão completa a uma determinada pergunta, que naturalmente eu posso não necessitar de colocar a pergunta que vem lá a seguir. Mas eu tenho que a ter lá, para ter a certeza que recolho toda a informação pertinente. Portanto, é fundamental, não confie na memória nunca, porque confiar na memória a realizar uma entrevista é meio caminho andado para cometermos erros nas questões que vamos colocar. Tomar notas. Palavras levas o vento, não é? E eu posso confiar na minha memória, mas ao fim de entrevistar no mesmo dia 4 ou 5 pessoas, posso-vos assegurar que ninguém se vai lembrar de quem disse o quê. Portanto, registar e registar a maior parte daquilo que o candidato disse e inclusive até da própria linguagem não verbal. Depois, avaliar objetivamente. E avaliar objetivamente significa tomar consciência daqueles enviesamentos que falámos anteriormente, para os mitigar, para os contornar. Ter escalas de avaliação também ajuda a avaliar objetivamente. E ter muito bem, isso leva-me novamente a falar de conhecer a função, saber muito bem o que é que eu pretendo avaliar, que evidências eu preciso recolher. E depois planear e preparar também faz parte aqui de tornar aqui a entrevista um momento mais poderoso de avaliação. Conhecer o guião, preparar-me a mim, no fundo, conhecer bem o guião previamente, não só a função, mas também conhecer bem o guião. Quanto mais familiarizado eu tiver com o guião, mais facilmente eu vou saber que perguntas colocar e em que momento devo colocar essas questões. Preparar-me a mim para uma entrevista de avaliação de competências. Uma boa entrevista de avaliação de competências implica formação, implica conhecimento da técnica e implica treino, acima de tudo, ok? Portanto, planear também no sentido de perceber e conhecendo o meu guião, que tempo eu vou necessitar para realizar aquela entrevista. Isto, assim, quase em modo de conclusão, o que é uma entrevista, então, de avaliação de competências? É uma entrevista, é uma conversa, mas uma conversa estruturada. Consiste aqui numa série estruturada de perguntas, com o objetivo de despoletar do lado do meu candidato um conjunto de informações sobre competências específicas que são críticas para o desempenho daquela função, ok? Esta entrevista, esta metodologia parte do pressuposto que o comportamento passado prediz o comportamento futuro e é seguramente mais objetivo do que trabalhar na base das hipóteses. É muito mais preditiva do que uma entrevista hipotética. Porque se eu perguntar ao meu candidato o que é que faria se estivesse nesta situação, ele vai responder hipoteticamente. Ok, eu faria assim, mas será que é mesmo assim que ele vai fazer? Agora, se eu perguntar ao meu candidato o que é que fez perante esta situação, numa ocasião que teve no seu passado, como é que agiu? Seguramente vai haver uma predisposição muito maior para ele também reagir daquela forma. Naturalmente que nós aprendemos e evoluímos com as nossas experiências passadas, mas também isto é explorado no momento da entrevista. Também exploramos a aprendizagem que foi realizada com aquela situação em concreto. E agora, assim, apresentando aquilo que também é um pouco o objetivo aqui deste webinar, que é apresentar-vos o que é este módulo da entrevista de avaliação de competências.
Neste módulo, nós vamos falar, obviamente, muito mais daquilo que. Isto foi só um bocadinho levantar o véu do que é este módulo. No módulo, vamos falar do que são os pontos fortes, as limitações, não só da entrevista, da avaliação de competências, mas dos diferentes tipos de entrevista, até para nós termos a capacidade de escolher o tipo de entrevista mais adequada a cada momento e a cada finalidade. Conhecer muito bem os obstáculos àquilo que é uma avaliação equitativa e objetiva, que é o que se pretende quando falamos de avaliar pessoas para tomar decisões ajustadas. Vamos preparar, aprender a preparar entrevistas de avaliação de competências. Isso implica naturalmente construir guiões e construir guiões em função de perfis de competências para determinadas funções. Vamos aprender naturalmente a conduzir entrevistas, há a possibilidade de serem praticadas aqui, fazermos algumas simulações, para nos treinarmos um pouco o que é uma entrevista de avaliação de competências e não poderíamos terminar este módulo sem avaliar a informação recolhida na entrevista, porque só avaliando de forma objetiva a informação que recolhemos na entrevista, conseguimos depois chegar a conclusões objetivas e tomar decisões ajustadas mediante o objetivo que pretendemos. E com isto finalizo e deixaria aqui um espaço não menos importante, que é às vossas questões, porque é também de clarificar dúvidas, de clarificar alguma curiosidade que cada um de vocês tenham, que também ajuda aqui a ter um entendimento um pouquinho melhor, um melhor conhecimento do que é aqui a entrevista de avaliação de competências, como é que ela nos pode ajudar, ok? Muito E obrigada. vou parar a partilha do ecrã, ok? Uhum. Muito obrigada, professora Paula, pela Ora, creio que já partilha. parei a partilha, não já, Sim, Beatriz? sim, Ok, perfeito. muito obrigada. Vamos então agora passar ao momento das perguntas e respostas. Nós Uhum. tivemos uma pergunta que posso já eu responder, que foi relativa à gravação da sessão. A gravação vai estar disponível dentro de alguns dias no nosso website e todos os inscritos vão poder ter acesso à mesma. Nós vamos enviar um link via e-mail. Portanto, caso tenham alguma coisa que queiram rever, não precisam de se preocupar, porque vão receber uh, o acesso a esta gravação. Passando então para as perguntas aqui para a professora Paula. Vamos então à primeira, já temos aqui algumas interessantes. Uhum. Considerando que são várias as ferramentas existentes e que podem ser utilizadas, como é que podemos tornar o processo de seleção mais ágil e mais rápido de ser concretizado? Uhum. Considerando aqui, e aqui não vou focar apenas no que é a entrevista de avaliação de competências, mas nas várias ferramentas que falamos, porque efetivamente aquilo que é recomendável, tendo em conta que a entrevista de avaliação de competências é uma boa ferramenta, mas por si só também tem as suas dificuldades e a validade preditiva não é melhor, a recomendação para uma avaliação mais objetiva é que de facto a entrevista seja utilizada conciliando com outras ferramentas, naturalmente. Eu diria que o processo mais ágil, para se ter aqui uma boa avaliação, uma avaliação mais objetiva, e tipicamente é como nós fazemos na SHL, é começar pela ferramenta que, por um lado, implica menos investimento da parte do avaliador, e estamos a falar, e aqui a questão vai no sentido de ser um processo de seleção ágil, e ao mesmo tempo é uma ferramenta que é o melhor preditor do desempenho futuro. Portanto, há que começar, e o ideal é começarmos pela aplicação de testes de aptidões, escolhendo de forma muito ajustada quais é que são críticos para a minha posição, ok? Se para a minha posição, vamos supor, a aptidão numérica não faz qualquer sentido, não há necessidade de estar a sujeitar os candidatos a um teste de raciocínio numérico, quando inclusive eu até posso perder candidatos válidos por estar a avaliar uma aptidão que não é crítica, ok? Mas idealmente começar por testes de aptidões e ser logo um fator eliminatório, porque claramente se tivermos candidatos com baixo resultado nestes testes, significa que aquele candidato não nos dá garantias de ter um bom desempenho futuro, ok? Portanto, começar por essa ferramenta e depois então avançar para as outras ferramentas e vai muito depender naturalmente dos nossos orçamentos e do tempo que pretendemos colocar. Eu diria que ter um teste de aptidão seguido
para aqueles candidatos que avançam para uma etapa posterior, com uma entrevista de avaliação de competências, complementando, sendo possível, com um inventário de comportamentos profissionais ou um questionário de personalidade, dá-nos aqui já uma boa informação e temos aqui um processo razoavelmente ágil. Uhum. A segunda pergunta que tínhamos, acho que a professora já respondeu, que era qual era A a ordem que, ordem. exato, qual era a ordem que aconselhava, portanto, vamos passar à próxima. Uhum, E temos aqui então uma pergunta. Numa altura em que os candidatos estão cada vez mais preparados para entrevistas, incluindo com recurso a inteligência uhum, artificial e ferramentas de preparação, até que ponto é que a professora acredita que uma entrevista continua a conseguir prever o verdadeiro potencial, adaptação e desempenho uhum. de uma pessoa no contexto real do trabalho? Uhum. Eu diria que é uma excelente questão. Não significa que as outras também não o sejam, mas esta é muito pertinente, tendo em conta o contexto atual. Eu própria já tive muito recentemente um candidato numa entrevista de avaliação de competências neste formato, porque cada vez mais recorremos a este formato remoto para realizar as entrevistas e que claramente havia fortes indícios de que o candidato estava no momento a recorrer à inteligência artificial para dar as suas respostas. Eu continuo a achar, e agora vou pegar um bocadinho naquilo que já disse. O ideal é juntar a entrevista com outras ferramentas de avaliação, ok? E enquanto que uma entrevista de avaliação de competências é o comportamento relatado, é o candidato a relatar o que já fez, eu diria que aqui conciliar e juntar exercícios de simulação muito mais dificilmente a inteligência artificial consegue ajudar e dá aqui uma maior robustez e uma maior objetividade. Mas ainda assim, a entrevista continua a ser uma boa ferramenta, de igual modo. Exige é bastante mais do entrevistador e muito mais treino e conhecer muito melhor o guião e as evidências que precisa recolher, porque mediante uma situação destas em que nos apercebemos e cada vez mais os candidatos podem se preparar nesse sentido, é muito importante que eu aprofunde as evidências que o candidato vai partilhando comigo. E mediante uma resposta, eu tenho que ser ágil o suficiente e inteligente o suficiente para quase que pedir mais evidências e evidências contrárias, porque também vos posso assegurar, se o entrevistador estiver bem preparado e o candidato estiver apenas a socorrer-se da inteligência artificial, facilmente se vai espalhar ao comprido, perdoem-me a expressão, Uhum. mas facilmente vai se contradizer nas evidências que está a partilhar connosco. Portanto, continuo a achar que a entrevista pode ser uma boa ferramenta, sem dúvida. Claro. Uma próxima pergunta. Como envolver os managers nestes processos? Uma vez que vejo constantemente managers envolvidos nos processos, mas completamente perdidos durante as entrevistas. Ou seja, Uhum. como é que acha que pode haver este envolvimento? Ok. Desde uma fase inicial, eu diria que a definição das competências a avaliar na entrevista podem e devem ser vistas em conjunto com o manager. É logo uma forma de os envolver numa fase inicial. Ok, temos o job description, mas vamos sentar com o manager. Ok, de todas estas competências, o que é crítico para ti? O que é fundamental que avaliemos numa entrevista? E depois prepararmos também os managers, porque os próprios managers também podem fazer entrevistas de avaliação de competências, podem estar a assistir à entrevista de avaliação de competências ou Uhum. então até fazer uma entrevista por fases em que há uma outra etapa, uma última entrevista com o manager, que também ele próprio faz uma entrevista de avaliação de competências. Temos é que preparar os managers nesse sentido. E quantas vezes a SHL tem pedidos de formação que não são para técnicos de recursos humanos, não são para os avaliadores, mas para os managers que também atuam neste processo. Uhum. Faz todo sentido. Sobre dinâmicas de grupo. Há entrevistas Uhum. que fazem dinâmicas de grupo. Uma pessoa que é introvertida ao início não vai conseguir ter um bom desempenho. Porque é que fazem este tipo de dinâmicas e qual é que é a importância desta atividade? Uhum. Esta é uma questão que foge aqui um bocadinho ao tema que é a entrevista de avaliação de Uhum. competências, mas que faz sentido, visto até porque eu falei nos exercícios de simulação e exercício do Exatamente. grupo é um deles e é um dos mais conhecidos. Esta é a desvantagem do exercício de grupo, ok? Nunca deve ser utilizado por si só para tomar decisões.
Claramente, esta é a minha opinião. E aqui assumo extrema importância conhecermos também individualmente cada um dos participantes desse exercício de grupo e eu consigo fazê-lo aplicando um questionário de personalidade. Porque um candidato pode não participar no exercício de grupo porque de facto é extremamente tímido, ou pode não participar porque não consegue dar contributos para aquele tema em concreto. Portanto, mais uma vez, eu volto a reforçar que uma única ferramenta por si só torna naturalmente, traz dificuldades a uma decisão objetiva e ajustada. Portanto, é sempre importante ter uma outra informação. E essa claramente é a dificuldade do exercício de grupo. Por si só, não deve ser utilizado para tomar decisões. Claro. Temos aqui duas perguntas relacionadas com a AI, por isso eu se calhar junto as duas. Hum? A primeira é como é que conseguimos evitar que os candidatos utilizem este tipo de plataformas em testes práticos? Uhum. E a segunda é quando a utilização de AI é uma capacidade que queremos analisar, ou seja, quando é importante para o trabalho que a pessoa vai desenvolver, ser uma necessidade da função, como é que conseguimos Uhum. fazer a análise entre as duas coisas? Uhum. Primeiro, embora estejam relacionadas com a IA, são questões distintas. Sim, Como é que consigo evitar? Ou seja, se para mim é importante, se eu pretendo conhecer, vamos pôr a possibilidade, num exercício de simulação, que é um exercício de análise e apresentação. Para mim é extremamente importante avaliar a capacidade de análise daquele candidato e a visão estratégica. E quero avaliar sem recurso à IA, porque se ele vai recorrer à IA, eu fico sem saber se efetivamente ele tem esta capacidade de análise ou se o conseguiu porque recorreu à IA. Como é que eu consigo evitar que ele utilize? Há uma que eu me recordo assim de imediato e que pode não ser a mais prática, que é fazer estas avaliações presencialmente. Aí asseguro garantidamente que ele não está a recorrer a IA, porque se fizer presencialmente à minha frente, eu consigo claramente perceber se ele está, ou seja, um bocadinho mais à moda antiga, como se costuma dizer, ou seja, presencialmente, claramente garante aqui o controle dessa situação. Quando não há essa possibilidade de ser feito presencialmente, há sempre que pedir a partilha do ecrã, eu posso pedir a partilha do ecrã, posso fazer, há vários tipos, algumas ferramentas que já permitem essa supervisão, mas eu diria que é algo que dificilmente se consegue controlar a 100%. Porque muitas vezes os candidatos têm mais do que um dispositivo, muitas vezes. Portanto, não sendo presencialmente, é extremamente difícil e cada vez mais as empresas estão a desenvolver ferramentas que garantem esta supervisão mais eficaz. Por enquanto, eu creio que não há nenhuma que consiga, de um modo eficiente a 100%. Para aí caminharemos, provavelmente, mas é utilizar ou presencialmente, ou ferramentas, ou até testes que o uso da IA também à partida não vai facilitar. Quando a IA é mesmo uma forma de avaliar, funciona como outra competência, ou seja, a própria entrevista de avaliação de competências vai explorar situações em que o candidato tenha feito uso, ou então permite mesmo a utilização de IA e avalia a qualidade dessa resposta mediante o uso de IA, porque naturalmente cá há funções em que a utilização da IA já é uma competência que eu quero avaliar e passa a ser uma competência como qualquer outra. E eu tenho é que conhecer mais uma vez, dentro da utilização da IA, ser mais discriminatório. O que é que eu quero avaliar na utilização de IA? claro. Não sei se respondi, Sim, a sim, estas últimas professora. questões. Sim, pareceu muito bem. Como última pergunta, temos aqui uma pergunta sobre a ferramenta. Ou Hum? seja, existe alguma ferramenta que a Uhum. professora tenha ou um processo central que aconselhe para compilar todos os resultados e tomar uma decisão consciente? É assim, eu acabei por falar nela, creio eu, ou seja, a Sim. utilização do Assessment Center é a ferramenta mais robusta e mais objetiva e que garante uma avaliação mais objetiva e uma decisão mais consciente. E o Assessment Center pode ser muito distinto, dependendo do que queremos avaliar. Uhum. Pode ser mais robusto e posso falar de uma entrevista de avaliação de competências, de um roleplay, de um business case, testes de aptidão, questionário de personalidade e temos um assessment bastante robusto, ou pode ser apenas testes de aptidão, uma entrevista de avaliação de competências e um questionário de personalidade. Mas eu diria que
esta ferramenta, ou chamado, o processo central é mesmo aqui um centro de avaliação que ajuda a tornar a nossa avaliação mais robusta. Agora, se calhar sim, a última pergunta, porque acho que surgiu aqui uma interessante. Quando um candidato nunca teve experiência profissional anterior, como é que ele pode demonstrar competências como liderança ou organização para a vaga em específico que Uhum. estamos a entrevistar? É sem dúvida uma pergunta interessante e que acontece muito frequentemente. Aliás, nós fazemos diariamente, às vezes, entrevistas de avaliação de competências para processos de trainees, para estagiários. Portanto, e aí, tipicamente um estagiário ou teve breves experiências profissionais ou às vezes nunca teve nenhuma experiência profissional. Mas o facto de nunca ter tido nenhuma experiência profissional não significa que não tenha a sua experiência académica e que não tenha, inclusive, o seu contexto pessoal. É rara a pessoa hoje em dia que não faça um desporto, que não pratique, que não faça parte de alguma associação, Claro. que não faça algum tipo de voluntariado, que saia pelo menos com os amigos e que organize atividades com os amigos. Todos estes contextos permitem-nos partilhar exemplos de situações. Portanto, eu consigo na mesma, é mais desafiante, sem dúvida, mas o facto de não haver uma experiência profissional não significa que eu não consiga avaliar uma predisposição e o potencial para assumir posições de liderança. Muito obrigada, professora, pelas respostas e esclarecimentos. Acho que com esta pergunta tão interessante damos por terminado o webinar. Em nome do ISEG Executive Education, gostaria de agradecer à professora Paula, como é óbvio, pela excelente partilha e a todos os participantes pela vossa presença e participação. Esperamos que esta sessão tenha sido útil e que vos tenha dado uma perspectiva mais prática e estratégica sobre a avaliação de competências. E caso pretendam saber mais sobre a pós-graduação em Strategic HR Practices, poderão consultar todas as informações sobre a pós-graduação no nosso site, na página oficial do programa. E do meu lado é isto. Obrigada e o resto um bom dia. Não sei se a professora Quero quer. também agradecer muito, quer a Uhum. possibilidade, quer também o interesse que despertou pelas questões colocadas, foram muito interessantes. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um resto um bom dia. Obrigada.